Olá, amigos. Eu estou aqui porque eu gostaria de falar um pouco sobre o meu estilo de vida, sobre quem eu sou. Eu sempre fui uma pessoa multidisciplinar em todos os sentidos, orgânico, mental e espiritual. Isso quer dizer o quê? Eu sempre fui uma pessoa que pratiquei esporte. Eu corro desde que a corrida apareceu no Rio de Janeiro. Já tem mais de 20 anos que eu corro na Lagoa Rodrigo de Freitas, que representa 7,5 km de percurso. Eu sempre corri a Lagoa inteira, todos esses anos da minha vida. E quando não estava no Rio, nos lugares onde eu ia, eu corria. Sempre fiz ginástica, sempre me interessei por alimentação. Eu li os livros de alimentação os primeiros que surgiram, como o livro Mente Criativa, de Juarez Calegaro. Se não me engano, de 74 que esse livro foi lançado. Li outros também, A Beleza Verdadeira, que fala sobre alimentação. Então, eu sempre fui uma pessoa que cuidei muito, nunca tomei refrigerante, bebo com moderação, gosto da comidinha caseira feita em casa, amo todas as frutas, como muita fruta. Cheguei ao ponto, na época que eu morava em Londres, eu comprava frutas naquela barraquinha e o vendedor falou assim para mim: puxa, sua família é grande, né? E eu ri, porque aquele monte de frutas que eu comprava toda semana, eu mesma consumia, porque na época eu morava sozinha em Londres. Então, esses aspectos da minha vida sempre foram muito interessantes. Alimentação, exercício, musculação, sempre pratiquei. Porque era uma necessidade intrínseca para me sentir bem. Depois eu sempre fiz meditação. Quando o Maharishi veio ao Brasil, trazendo a meditação transcendental, primeiro eu comprei um livro para ler sobre se realmente aquilo era bom, se era científico. E entrei para o curso, né, que era no centro da cidade, no prédio Rio 1, uma coisa assim. E fiz o curso de meditação e passei a meditar e meditei longos 8 anos, religiosamente, 2 vezes por dia, 20 minutos cada meditação. E meditei muitos anos, esses 8 anos, até que um dia eu falei: chega, não preciso mais, porque não vejo essa necessidade de continuar meditando. Larguei para lá. Como até hoje, várias vezes já tentei voltar, porque às vezes o mundo é tão estressante que a gente precisa entrar nesse mundo de tranquilidade mental, que a meditação nos leva a esse estado maravilhoso. Então, também uma outra coisa que sempre foi muito importante na minha vida, ler. Sempre gostei muito de ler, buscando me conhecer, quem eu sou. Cadê o meu paraíso perdido? Eu perdi o meu paraíso, eu quero voltar a ele, esse era o meu objetivo. Eu nunca tive o objetivo de ler para ser intelectual ou pré-lógico, que eu não quero ser uma pessoa mal informada, desavisada. Para mim sempre foi importante saber pensar. Então eu sempre busquei os bons pensadores, não da filosofia, porque a filosofia para mim é um mato sem cachorro. É bonito, faz refletir, mas estão fora do contexto atual os filósofos, né? Isso é de cada um com a sua forma de entender as coisas. Para mim não me alimentava. O que me alimentava era estudar mais psicologia, mas nem a linha de Freud me interessava. Que eu estudei Freud no Pedro II, porque eu fiz o clássico, filosofia, e eu achava também Um Mato Sem Cachorro muito bacana, lindo, maravilhoso. Li a interpretação dos sonhos do Freud na época, mas depois que eu vim cair na psicologia que me interessava,
que era de William Reich, porque o William Reich tem um fundamento no corpo, ela tem um aparato orgânico, que você não se perde, porque você, para ir numa teoria, você para fazer uma terapia freudiana, você vai ficar dependente do seu psicanalista 10, 20, 15 anos. Então eu escolhi fazer uma terapia que eu fiz 2 anos na linha do William Reich, da bioenergética. Fiz 2 anos, chegou uma hora eu falei, ok, tá bom, dá licença, acabou aqui, fui embora. E então a minha vida sempre foi essa, uma vida multidisciplinar. Eu não sou só um pensamento, um raciocínio multidisciplinar. Eu sou uma prática multidisciplinar. E eu estou fazendo isso porque me disseram que eu tinha que ser mais humilde para lidar com as teorias do Freud. Só que, do Freud não, desculpa, do Einstein, o maior gênio da humanidade, que eu tinha que ser mais humilde, porque eu falo das teorias do... que eu li alguns livros dele, li Stephen Hawking, li... quem mais? Fritjof Capra foi quem me ensinou sobre tudo sobre física quântica quando ele lançou o livro no Rio de Janeiro, Tal da Física. Quem não entende sobre física quântica, lendo o Tal da Física, vai aprender tudo sobre física quântica. Vai ficar mestre, porque é maravilhoso o livro. E eu estudei o livro profundamente para poder entender o que é física quântica, para poder falar um pouco de física quântica, porque eu não falo só de física quântica. E por que eu fui estudar física quântica? Porque eu fiz uma interpretação das obras do Dalí, e o Dalí não só pintava os sonhos dele, mas ele foi o primeiro artista a usar a física quântica no trabalho dele. E por que ele usou física quântica? Ele usou física quântica porque ele se iluminou, porque o trabalho dele foi iluminado. Então, ele usava a luz sem ele mesmo saber, porque ele mesmo nunca entendeu a obra dele. Quem analisou a obra dele fui eu. Então, eu tive que estudar física quântica para poder fazer o que eu estava fazendo, porque eu estava vendo, eu estava enxergando. Porque para falar de luz, eu tenho que ser luz, eu tenho que experimentar a luz, eu tenho que a luz vir até mim. Não pensem que a luz cai do céu assim porque é bonzinho, nada a ver. Você vai atrair a luz num momento que seu aparato psicofísico, mental, emocional, estiver preparado para esse autocolapso. Porque isso nada mais é do que um autocolapso. Viajar à velocidade da luz. Então eu fui estudar para ver como é que eu ia, através da física, analisar as obras de Dalí pela física quântica. Então, quer dizer, tudo isso é maravilhoso. E, além de todo esse exercício de ser multidisciplinar, alimentação, exercício, meditação, que hoje é a bola da vez, eu faço isso, fiz e faço durante todo o meu percurso de vida, portanto, eu sou multidisciplinar. Eu fui buscar, o que mais? Eu fui buscar ser aquilo para quem eu vim no mundo, ser uma escultora, porque foi o dom que Deus me deu entre vários. Eu escolhi um, falei, esse eu vou porque só depende de mim. Eu não preciso de ninguém para ser escultora, porque desde os 4 anos de idade eu escuto que eu ia ser uma grande artista. As professoras chamavam a minha mãe, a sua filha tem dons. Mas a minha mãe, embora ela fosse formada, todos na minha família são formados, o único que não é formado sou eu. Eu criei a minha própria universidade. Eu fui buscar aquilo que me interessava estudar e aprender. Não fui me perder numa universidade tendenciosa. E eu escolhi o que era importante porque já aos 14 anos eu li um livro muito interessante que fez minha cabeça mesmo, que era uma escola da Inglaterra, que, como se chamava a escola, o livro,
Me falta memória agora, vou lembrar. Então, eu falei, gente, eu tinha que ter estudado nessa escola, porque a gente aprende aquilo que a gente ama. É mais fácil você aprender o que você ama do que teu ser estar inclinado a ser, do que ficar aprendendo aquilo que não tem nada a ver com você, que só vai fazer você perder tempo. Summer Hill, Liberdade Sem Medo. Essa foi a escola que os alunos podiam escolher o que quisessem, embora tivessem que responder por certas fundamentais disciplinas que não podiam deixar de ter, mas o resto era uma escola livre. Cada um escolhia o que queria estudar e aprender. Carpintaria, música, arte, o que fosse. Eu falei, gente, eu queria estar nessa escola, porque eu acho estudar o troço mais chato do mundo, que eu tenho que estudar umas coisas que me interessam. Quando eu era garota, né, eu sempre passava de ano, falando, eu tenho que passar de ano.